9h48, de volta aqui com o CBN Campinas para trazer orientações para quem está com alguma dívida. Tem contas em atraso, tá difícil pagar? O Procon aqui de Campinas está participando de um mutirão de renegociação dessas dívidas. E a gente vai conversar com o Francisco Toni, que é assessor especial do Procon Campinas, conectado aqui com a gente. Seja bem-vindo, Francisco. Muito bom dia, Sandra. Bom dia à audiência da CBN Campinas. É sempre uma satisfação poder prestar esclarecimentos aos consumidores de Campinas. Esse mutirão especificamente é para tentar negociar que tipo de débitos? Então, trata-se de um mutirão desenvolvido pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, em parceria com todos os PROCONs do Brasil. Engloba a possibilidade de os consumidores endividados propor renegociações relativas a débitos bancários em geral, como, por exemplo, cartões de crédito, também com instituições financeiras, dívidas decorrentes da relação de consumo, dívidas também com concessionárias e serviços públicos como energia elétrica, água, gás encanado, telefonia, ou seja, débitos decorrentes de contratos de consumo, exceto aqueles contratos que envolvem a garantia real, que envolve um financiamento habitacional, uma situação de hipoteca ou até mesmo uma alienação fiduciária de financiamento de veículos. Então, é uma imensa possibilidade aí, né, de ajudar o consumidor. Agora, já é recorrente para o Procon ser esse mediador, né, para tentar realmente ajudar as partes. O que esse mutirão traz de eficiência em relação às ações que já são desenvolvidas normalmente? É uma ação concatenada por todo o Brasil, coordenada pelo Ministério da Justiça. É uma ação que envolve uma política pública do Sistema Nacional como um todo, envolvendo todos os PROCONs, convergindo posteriormente com dados importantes para tratamento de pessoas superendividadas. Então, a causa raiz tem que ser tratada junto aos consumidores. A renegociação, ela é de fato importante, porque é um momento, sobretudo agora, em que o 13º injeta uma renda adicional para muitas pessoas. As pessoas querem começar o ano com o pé direito, querem começar o ano sem dívidas. No entanto, muitas pessoas precisam de orientação financeira. No caso do Procon de Campinas, nós temos um programa permanente de renegociação de dívidas e também nós orientamos os consumidores por meio de calculadora financeira, de forma que eles consigam colocar na ponta do lápis todos os seus gastos, consigam avaliar a sua real situação financeira e sua efetiva capacidade de pagamento e prospecção para novos débitos ou para assumir novos débitos no futuro. Então, além de uma negociação de forma imediata, que é muito importante, para resgatar o consumidor na sua saúde financeira, também tratar das pessoas que possuem uma potencial situação de superendividamento. É uma reeducação financeira, podemos chamar isso? Sim, os órgãos de defesa do consumidor têm trabalhado de uma forma muito incisiva em ensinar os consumidores, desde as crianças, com situações que envolvem a possibilidade de saber gastar, saber como empregar o dinheiro, saber poupar, saber pesquisar preços antes de fechar qualquer tipo de negócio. Então, a educação financeira deve ser tratada na causa raiz, para que as pessoas que tenham passado por um momento de dificuldade, um momento de desemprego, um momento que decorre até eventualmente da pandemia, possam refletir e utilizar o seu dinheiro com consciência. Agora, pensando exatamente nesse mutirão, né? Na prática, como é que funciona? O consumidor tem que ir até uma unidade? Como ele sabe se a empresa a qual ele deve está participando? Qual que é o caminho, Francisco? Primeira dica para o consumidor é fazer um mapeamento das suas dívidas, colocar no papel, na ponta do lápis, quem são os seus credores, colocar no papel o valor global da dívida, eventuais valores já pagos. Independentemente da empresa ser ou não participante,
o consumidor pode buscar o PROCON se for uma dívida em atraso decorrente das relações de consumo, seja por meio de um atendimento presencial em um dos nossos 7 postos, ou até mesmo pela própria internet, com aquele consumidor que tem uma maior facilidade para o manuseio da tecnologia, registrar então a sua proposta de negociação, de acordo, vale dizer, sempre pensando na sua capacidade de pagamento, porque de nada adiantaria o consumidor assumir um reparcelamento de uma dívida sem fazer a prospecção da sua capacidade de pagamento até o final dessa última parcela. E os nossos atendentes, obviamente, também vão orientar aqueles consumidores hipervulneráveis, os idosos, aquelas pessoas que não têm uma capacidade até para fazer cálculos, para, de fato, colocar na ponta do lápis, conversar com esse consumidor, prestar essa orientação prévia, de modo que essa empresa, então, esse fornecedor, esse credor, seja notificado da proposta do consumidor. Há um protocolo específico de algumas empresas participantes em conceder, a depender do caso concreto, descontos atrativos para pagamento à vista e também parcelamentos de acordo com a necessidade de cada caso, de cada consumidor. Se o consumidor que está aqui em Campinas tem uma dívida em outra cidade, em outro estado, isso também é possível? É possível. Ele vai buscar, então, o PROCON de Campinas, seja por meio do nosso site ou pelo atendimento presencial. Se o consumidor ainda não tiver, por exemplo, o global do débito, nós podemos, num primeiro momento, solicitar a memória de cálculo integral dessa dívida, a memória de cálculos atualizada, para que o consumidor tenha ciência do valor exato dessa dívida, para a localização desse credor, se for o caso, e nós vamos prestar todas as orientações necessárias, de modo que os órgãos de defesa do consumidor, os órgãos municipais, sejam um braço desse programa. É um programa que envolve o âmbito nacional, o âmbito federal, e que todos nós tenhamos uma política pública eficiente no âmbito federal também, para tratar o problema desses consumidores na causa raiz. Porque é um problema financeiro que gera um problema até emocional para muitas famílias, né, quando estão endividadas, e de ter que discriminar ou detalhar esses dados, essas informações, como você disse, né, os idosos, por exemplo, não querem às vezes nem mexer, ou realmente ficam nervosos em lidar aí com os números, ou ter que falar, enfim, com a empresa a qual está devendo. Então, é um trabalho necessário e que, tendo esse suporte, né, para ajudar a sair também desse desconforto do momento. Exato. Os idosos, que são os hipervulneráveis na relação de consumo, são pessoas que precisam de um cuidado, precisam de um atendimento especializado, são pessoas que, em regra, trazem aos balcões do PROCON situações que envolvem problemas familiares, a situação de conceder empréstimo consignado para parentes, para conhecidos, e acaba comprometendo a própria subsistência desse consumidor, porque o crédito consignado ele é retido diretamente no salário, no benefício desse idoso, e acaba gerando uma consequência para as demais dívidas de caráter essencial, como a sua subsistência, água, luz, enfim, a própria alimentação. E essas pessoas precisam desse cuidado, sim. Então, vamos ajudar essas pessoas. São 7 unidades do PROCON aqui em Campinas, é isso, Francisco? Sim, são 7 postos de atendimento presencial. O consumidor pode ter a comodidade de um agendamento prévio para não precisar aguardar, então comparecer num horário previamente agendado. O site, volto a dizer, para quem tem a destreza e o manuseio com a tecnologia, não precisa comparecer pessoalmente, pode fazer o seu pedido de renegociação diretamente por meio do nosso site, que é o www.procon.campinas.sp.gov.br. Então é esse, procon.campinas.sp.gov.br. Os ouvintes, inclusive, já perguntando mesmo por esse canal, né, para facilitar, e as unidades lá também podem ser conferidas para identificar qual fica mais próxima também, né, para você que pretende ir presencialmente. E o plantão, no caso, vai funcionar com esse mutirão até janeiro, é isso, né, Francisco?
Exato, começou ontem, vai até o dia 17 de janeiro de 2025. Volto a dizer, é um momento em que as pessoas procuram refletir sobre os hábitos, sobre aqueles hábitos de 2024, algumas pessoas já tendo a prospecção para 2025, pensando em já iniciar o ano renegociando as suas dívidas, se reinserindo no mercado de consumo, reinserindo o seu crédito, e volto a dizer, renegociar a dívida é de suma relevância, mas o consumidor precisa ter a consciência de, se for contrair novos débitos, conseguir então analisar o seu perfil de pagamento e também a parte dos credores em fazer a concessão consciente do crédito, analisando critérios específicos para não causar o superendividamento do consumidor. Francisco Tonha, assessor especial do Procon Campinas, agradeço por compartilhar essas informações aqui com os nossos ouvintes. Francisco. Para nós aqui do Procon de Campinas é sempre uma enorme satisfação poder prestar os esclarecimentos, sobretudo para os consumidores que estão antenados aí, os ouvintes da CBN. É uma satisfação. Obrigada, até uma próxima. 10 horas. CBN, a rádio que toca notícia.